Bom, no Paraná, juristas do movimento Advogados pela Democracia divulgaram hoje uma nota de repúdio às ações midiáticas do Ministério Público Federal. A manifestação foi motivada pela denúncia apresentada pelos procuradores do Paraná na Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Os juristas afirmam que o Ministério Público Federal exagerou ao denunciar Lula em cadeia nacional de televisão sem apresentar provas. A nota de repúdio afirma ainda que a apresentação unilateral de hipóteses acusatórias pelos meios de comunicação de massa constituiu a formação de um execrável tribunal de exceção, banido das modernas democracias. Entre os especialistas que criticaram duramente a denúncia contra o ex-presidente Lula, principalmente pela falta de provas, está o jurista Hugo Albuquerque. Por telefone eu converso agora com o Hugo para a gente entender melhor o aspecto jurídico da aceitação dessa denúncia. Boa noite, Hugo. Boa noite, Thalita. Tudo bem? Tudo bom, Hugo. Hugo, você esteve aqui no estúdio na semana passada comentando essa denúncia apresentada naquele show midiático do procurador e naquele dia você disse que seria um absurdo a denúncia ser aceita sem provas. Mesmo assim, o juiz Sérgio Moro aceitou hoje. O que significa essa aceitação da denúncia? Que ocorreu um absurdo, é um fato lamentável, muito triste para a democracia brasileira. Um caso particular tem uma gravidade incontornável, até pelo todo o significado político do ex-presidente Lula, mas também há um processo muito grave, porque há, no mínimo, uma controvérsia muito relevante sobre a ruptura da ordem constitucional brasileira com o chamado processo de impeachment da presidenta Dilma, e agora, logo em seguida, essa denúncia contra o ex-presidente Lula, inclusive sendo aceita, sendo admitida pelo juiz Sérgio Moro em tempo recorde. E ele que, inclusive, quando em seu despacho aceita a denúncia, tenta ressalvar, dizendo que aceitar a denúncia não significa necessariamente a condenação, que é fato, mas, ao mesmo tempo, quando ele aceita, ele revela a própria fragilidade da acusação do Ministério Público Federal, sendo que ele usa o próprio verbo no passado, no condicional. Ele usa seria, teria e dedica 3 linhas para dizer e relacionar o ex-presidente Lula a essa denúncia. É, sem dúvida alguma, do meu ponto de vista, algo muito grave, algo muito sério e absurdo. Sim, e tanto o juiz Sérgio Moro como os procuradores da Lava Jato têm sido muito criticados. Eu queria que você dissesse para a gente, explicasse para a gente que riscos essa atuação traz para o Estado de Direito como um todo, para o direito de defesa. O direito de defesa é uma hecatombe, porque, na realidade, se isso acontece com o ex-presidente da República, imagine o efeito disso para a população mais pobre, marginalizada, que já sofre os efeitos, digamos, de no mínimo, uma má vontade judicial, que, em termos mais gerais, simplesmente suspendeu a presunção de inocência para uma parte muito relevante da população brasileira. O Brasil, que é um dos países que mais encarcera no mundo. Então, se já estava ruim antes, imagine a partir de agora, onde tudo é possível. Então, nesse sentido, é algo que agrava, é a outra dimensão da aceitação dessa denúncia e de todo esse processo que vem do impeachment e, inclusive, talvez do chamado julgamento do mensalão. E, Hugo, qual que é o próximo passo agora? Basicamente, a defesa do ex-presidente Lula vai apresentar, vai apresentar sua peça, se defendendo, vai apresentar sua defesa dentro de alguns dias, mas, do meu ponto de vista, isso é uma questão que se transformou num fenômeno muito mais midiático e político, né? Eu acho que ele já transcendeu a esfera do direito e, na verdade, pelo menos do direito interno, né? Na verdade, só uma mobilização muito firme da sociedade civil é que pode garantir a manutenção de algo, digamos, do mínimo do que resta do Estado de Direito no Brasil. Obrigada, Hugo, novamente pela sua participação aqui no seu jornal. Muito obrigada. De nada. Boa noite, Alida. Boa noite.